A Caminho da Luz, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Capítulo 18. Os abusos do poder religioso. Tudo que a gente vai estudar aqui, nós temos que prestar atenção para não fazermos aqueles ataques, olha o que eles fizeram. Porque muitas das vezes, esses eles somos nós mesmos em encarnações passadas. Então, o erro foi da organização dos homens, mas não da igreja. Então, os homens que pertenciam à igreja cometeram muitos erros, e pode ser qualquer um de nós encarnados naquela época. Portanto, a reencarnação nos ajuda a refletir sobre nossa possível responsabilidade em cada fato, em cada ato. E isso é um pouco leva-nos a pensar bastante sobre como estamos agindo, de que forma estamos agindo e como devemos interagir para realizarmos o que for possível para o bem-estar da humanidade e para o bem-estar de cada um de nós. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana que esquecera os princípios cristãos, tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Mesmo tendo adentrado na política do mundo, o mundo superior, espiritual superior, não deixa a igreja abandonada ao léu, sempre a protege. Portanto, nem sempre a política do mundo vai estar sob o guante, sob o amparo direto da espiritualidade superior. É bom a gente entender isso porque muitas das vezes nós começamos a achar e não paramos para pensar. Logicamente que tem uma proteção, mas a responsabilidade é pessoal e intransferível. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Então, as potências do bem sempre tiveram caminhando mais ou menos ao lado da Igreja Romana, caminhando, tentando colocar para eles um pouco mais de sentimento, colocando um pouco mais de ideal superior, de ideal do bem. Mas os homens são falíveis e os espíritos lutam arduamente há milhares de anos para nos transformar em pessoas melhores, porque eles precisam reencarnar. E ao reencarnarem, eles vão estar reencarnando em pessoas, em seres humanos, com cultura, com hábitos tais quais temos hoje. E como que o espírito superior vai se impor? Então ele tem que fazer com que cada um de nós melhoremos um pouco, para ele vir melhorar mais um pouco, para melhorar mais um pouco. E assim, por isso que diz sempre que a evolução não dá saltos, porque nós vamos nos melhorando passo a passo em cada etapa do nosso processo evolutivo, em cada etapa do nosso processo de aperfeiçoamento. Advertências inúmeras lhes foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. E é importante a pessoa falar em nome do Cristo ou falar como o Cristo. Então muitos chegam e falam em nome do Cristo, mas falar como Jesus falava, vivenciando cada uma das suas ações, é um pouco diferente. E esse é o grande desafio de todos nós, de toda a humanidade, nos dias atuais. Aprender a vivenciar o Evangelho. Aprender a vivenciar os sentimentos cristãos, para que todos possam ter uma boa condição de vida. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A partir do momento, eles vão lutando para ter essa independência. Estevão II cria então esse Patrimônio de São Pedro e tem essa independência em relação à política. Mas, a esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da igreja de acordo com os seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. A política sempre é feita a fazer jogadas políticas, fazer referências políticas, ou seja, agrados momentâneos, mas não leva em consideração
a qualidade transcendente de cada um, mas sim os favores que cada um lhe presta ou pode lhe prestar, criando assim um conjunto de ações complexas que pesa nessas consciências até hoje. Esses espíritos reencarnam sob os mais variados aguantes para passar pelas mais variadas provações e necessidade de se aperfeiçoar. E Emmanuel dão uma palavra pesada: consciências apodrecidas. Ou seja, pessoas que não refletiam nas condições daquilo que agia segundo seus impulsos emocionais, não raciocinava e não racionalizava os atos e fatos. Rochester tem alguns livros que mostram um lado extremamente perigoso das igrejas daquela época. E sim, todos nós vamos passando por situações de transformação até que consigamos nos transformar realmente, talvez só na próxima encarnação, mas é bom começar a nos esforçarmos nessa daqui, porque a próxima poderá não ser na Terra, ser em um outro planeta mais difícil ou em um país mais complicado. Por isso, quanto mais interiorizamos os valores cristãos, mas sem o fanatismo, mas sim racionalizando cada uma daquelas ações, cada um daqueles sentimentos, para colocarmos os bons valores, os bons ideais, para o crescimento e aprimoramento de todos nós. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso. Então, até depois do século X, as ações dentro da igreja estavam corroídas por um conjunto de atitudes de pessoas e de ações que nada agradável como exemplo para o sistema cristão. Porque o cristianismo deveria ser pautado no amor, na solidariedade, na compaixão, e muitos desviavam desse caminho. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde saíram pensamentos novos e energias regeneradoras. Então, nesse momento, começa a surgir pessoas, reencarnando no caso, com ideais nobres, com compromissos nobres, e colocam em prática, porque eles já tinham em si toda a tendência para fazer aquilo, toda a vocação para fazer o bem, para organizar o cristianismo e viver o cristianismo na sua mais pura expressão. Porque não adianta querer forçar um a ser um líder religioso, um eclesiástico, se ele não tem a vocação para aquilo ali. Por isso, as grandes dificuldades que as religiões encontraram e ainda encontrarão, porque aqueles que têm verdadeira vocação para liderar uma religião são poucos. Para liderar segundo a estrita expressão da palavra cristã, liderar de forma cristã, são muito poucos. E essa é a grande dificuldade da espiritualidade para impulsionar mais a espiritualização dos seres humanos na Terra. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. E diante de tantas atitudes anticristãs, praticamente, ou não muito condizentes com as verdades cristãs, surge alguém, já com toda a vocação, com toda a inspiração, a sintonia superior, para começar a reorganizar as bases da igreja nascente, a base do cristianismo. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo, no seio das instituições católicas, e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Ele vem então fazer o combate ao simonismo, que é a venda de indulgência, a famosa venda de um pedaço do céu, de um lote no céu, e a partir dali você paga tanto que você vai receber
um perdão maior pelos seus erros, pelos seus pecados, e as pessoas acreditavam. Ou melhor, se deixavam levar por essas ideias, contraindo situações delicadas para o porvir. E diante dessas situações, ele tenta então reorganizar a igreja, mas tem essa luta contra Henrique IV. Vejamos. Convocado ao Concílio de Roma, no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I e Henrique IV prometeram amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da igreja. Então, dois reis assumem ali o compromisso de ajudar a restaurar a igreja, mas Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de sinomonia, fugiu ao compromisso das promessas e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga um príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. É quando então Henrique IV tenta ir encontrar com Gregório VII em Canossa, pedindo para ele revogar a sua excomunhão. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. A partir desse momento, começa então a Igreja a tentar se reorganizar, começa a tentar se regenerar, mas estamos no período medieval, as trevas estavam às soltas, vejamos. As advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Então, a missão da Igreja era educar por amor, não por imposição, por autoridade ou por atitudes menos nobres, e criando assim vários problemas para as comunidades cristãs e não cristãs daquela época. Habituada a mandar-se restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à custa de heresias condenáveis, que era preciso combater e profigar. Profigar é levar à destruição aquelas atitudes. Então, todas as vezes que alguém vinha falar em nome de Jesus, mostrar o evangelho, mostrar o lado bom, essas pessoas ficavam enfurecidas. Até hoje é assim, em muitas situações. Quando você vai mostrar o evangelho de amor, o evangelho de solidariedade, de compaixão, muitas pessoas ainda ficam revoltadas, mas isso não é cristianismo? Mas está na Bíblia. Certa vez, conversando com uma pessoa que estudava para ser pastor, e ele era sempre aquela pessoa que achava que sabia muito da Bíblia, então eu falei aquele texto lá de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 20, quando Jesus fala: o Filho do Homem verá no reino de sua glória e reunirá diante de si todas as nações e separará os bons dos maus, assim como o pastor separa o bode das ovelhas. E quem são as ovelhas? Os que fazem o bem, os bodes, os que fazem o mal. E tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive da prisão, me foste ver, estive doente, me visitaste. E os bodes não fizeram isso. E a pessoa jurou para mim que não tinha isso na Bíblia, que eu estava ficando doido, que aquela Bíblia era minha, dele não tinha. Eu falei, pega a sua e olha. E ele não pegou para olhar. Passados uns dias, ele foi pesquisar, foi lá olhar, foi conversar com o professor dele e veio me pedir desculpa, porque estava lá mesmo, que ele nem imaginava que tivesse isso na Bíblia. E o pastor dele ficou admirado de um espírita saber isso. Então, nós estudamos a Bíblia, sim, estudamos o Novo Testamento, procuramos entendê-lo e, principalmente, lutamos por praticar o que está lá. Mas é a luta. Ainda, quem somos nós para praticar na essência do que está lá nos ensinamentos? As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo.
as exortações vinham do alto, junto a determinados líderes cristãos, líderes setoriais, que eram combatidos porque aquilo era uma heresia, convocar ao bem, levar comida para os pobres, ajudar a trabalhar os bons sentimentos nas pessoas. E a gente vê que pouca coisa mudou, porque já se passaram 1000 anos e ainda tem pessoas que acham absurdo levar comida a quem tem fome, amparar os necessitados, oferecer melhores condições de vida para a sociedade. Ainda tem pessoas que pensam que isso é um absurdo. Mas isso é o que Jesus ensinava. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem está nu. E assim, sucessivamente, até a gente aprender a fazer o melhor possível. E toda a sociedade deve encaminhar para que todos tenham condições de ter uma melhor condição de vida. Nesse caso, está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Então, Pedro de Vaux, uma pessoa que era um homem de negócios, toma-se de tão grande compaixão que ele despoja-se de suas riquezas materiais em prol dos irmãos necessitados. Ele procura, então, trabalhar para fazer o melhor possível para aqueles irmãos, procura trabalhar para fazer o melhor possível para que todo o bem esteja presente ali naqueles corações. Este homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Olha que exemplo maravilhoso. Então, em meio a tantas coisas desagradáveis, surge Pedro de Vaux e começa a criar uma ordem de pessoas que vêm para juntar a ele, para traduzir o evangelho para o idioma pátrio, ensinar esse evangelho às pessoas do idioma pátrio, e assim, amplas condições de melhoria ia desenvolvendo naqueles corações. E um dia desse, eu ouvindo uma palestra, e ainda não tive oportunidade de pesquisar na internet os dados, senão a gente colocaria o link, mas segundo o que eu vi, até 1908, os camponeses ingleses eram proibidos de aprender a ler e a escrever. Então, 1908, 112 anos que eles puderam aprender a ler e escrever. Então, nós temos a casta dominante tentou dominar pelas ações mais covardes possíveis, mantendo o povo na ignorância para ficar mais fácil deles dominarem, mais fácil deles imporem suas ideias. E, por isso, todos aqueles que tentavam fazer alguma coisa para beneficiar o todo, a nação inteira, eram mal vistos e atacados por alguns. E até hoje é assim. E principalmente levar o evangelho simples aos corações mais necessitados era o que mais atormentava as pessoas, era o que mais os incomodava, era aquilo que mais trazia problemas para aquelas comunidades até então ali presentes, porque não sabiam vivenciar esse sentimento de amor, não sabiam vivenciar esse sentimento de paz. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade, e mais tarde, em 1185, pelos pontífices do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A gente vê a humanidade, a gente falou que pouca coisa mudou em relação à humanidade. Mas hoje, não só a Igreja Católica ajuda, tem prazer de ajudar. Os espíritas sempre são ajudados pelos católicos, que vêem nas boas obras aquela oportunidade de fazer o bem. E então isso vem cada vez mais um crescente de pessoas a buscarem fazer o bem, a buscar ajudar as obras do bem. Mas já teve época que isso era uma atitude abominável pelas igrejas. E tem igreja que segue por caminhos diferentes desses. A verdade, porém, é que
Seus valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque com vários nomes as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. E aí, os valdenses acabam sendo torturados, mortos, perseguidos, mudavam-se de nome, mas tinha sempre aquelas almas caridosas que anonimamente iam trabalhando pelo bem, anonimamente iam procurando fazer o bem. Ajudar para que as forças do bem acontecessem naqueles corações. Fiquemos atentos e prestemos atenção, porque muitas das vezes nossas ações e atitudes acabam sendo condizentes com aquela igreja arrogante, prepotente, cheia de ambição. Então nós temos que olhar para dentro de nós antes de falar, olha o que a igreja fez. Talvez seja, olha, melhor dizendo, seria, olha o que nós fizemos no passado, as atitudes que nós tomamos, para que a gente não venha tomar de novo sobre as mais variadas situações, ações e disfarces. Francisco de Assis. Os apelos do alto continuam a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Vinha as exortações das mais variadas formas, mas as autoridades rechaçavam. Não queriam saber das exortações para se praticar o Evangelho do Cristo, queriam seguir o Evangelho ao seu modo, a seu jeito, da sua forma. Durante o tempo de faculdade, conversando com uma pessoa que ele tinha um grande desafeto com as religiões, e ele foi me contando, então, determinados faces de uma determinada igreja, que até então não imaginava que existisse. Aí, os trabalhadores dessa igreja recebiam um carro zero todo ano. E eu não podia nem ter um carro usado. Não tinha como comprar, não tinha como manter. Mas para que uma pessoa dessa religião precisa de carro zero? Não, tem que ser zero. Todo ano eles recebem tantos carros zero. Às vezes são doações, às vezes eles compram. Mas eles deveriam estar fazendo obra social, estavam ajudando os pobres. Aí a pessoa, como ele era antirreligioso, ele falou, só quem faz isso são as pessoas X, se referindo a uma entidade política. Então eu comecei a pensar e ver quantas obras ainda temos por fazer para ajudar a melhorar as ações de cada um e as atitudes cristãs de cada um. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. E ali, as pessoas tramando para criar uma condição de botar uma trava para que ninguém viesse a afrontar as regras até então aceitas estabelecidas pela igreja. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que as instituições desejavam dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. E para dominar, muitas das vezes tinha que impor e não esclarecer. Seria muito mais fácil buscar o esclarecimento onde todos trabalhariam unidos para o bem-estar de todos, mas preferiam criar regras arbitrárias para impor situações a ferro e fogo, levando muitos a sofrimentos atrozes, que muitos pagam até hoje por essas atitudes arbitrárias e insensíveis. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o Negro Projeto preocupava igualmente o espaço, onde se apresentaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. E esse apóstolo é João Evangelista. Ele reencarna como Francisco de Assis e procura, então, não só procura, como ele, a partir do momento que ele desperta os valores cristãos, ele se abdica de todas as riquezas e faz trabalhos vastíssimos em prol da restauração da igreja nascente.
A história de Francisco de Assis é belíssima, bastante grande, está no livro Francisco de Assis, de autoria de Francisco João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, onde relatos minuciosos da vida de Francisco de Assis são contados, brilhantes, maravilhosos, como processo de educação de nossas almas. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu a sua lição, lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Mesmo vivendo uma vida simples de exemplificação do Evangelho, de trabalho no Evangelho, vivenciando o mais puro sentimento de amor, não foi entendido, não foi compreendido, e muitos problemas foram advindos a partir dali, muitos problemas foram acontecendo em torno da Igreja, e Francisco de Assis, com todo o seu jeitinho, com todo o seu amor, com todo o seu potencial mental, criou condições maravilhosas de restaurar a Igreja nascente, mas ainda não foi dessa vez. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. E Francisco de Assis é o maior conquistador de almas do cristianismo. Francisco de Assis é aquele que chama a atenção, que agrega até hoje almas. Falar de Francisco de Assis é trazer as pessoas para um mundo de harmonia, de amor e de paz. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. O trabalho dele teve continuidade com seus seguidores, sempre com muita humildade, com muito amor, com muita abnegação, convertendo e regenerando almas e criando um ambiente de paz para que pudesse impulsionar as forças do bem na direção daqueles corações. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros, e o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Não procuravam os mosteiros, viviam em templos simples, trabalhavam com simplicidade para construir um mundo melhor e para exemplificar uma vida de abnegação. Era a missão deles, foi o trabalho que eles fizeram para restaurar o sentimento cristão, para restaurar o sentimento de amor. Então, os franciscanos muito conquistaram e conquistam até hoje por esse sentimento de simplicidade, por esse sentimento de amor, por esse sentimento de compaixão. Em vez de repousarem à sombra dos cáusticos, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Aperfeiçoar o mundo é aperfeiçoar corações, e assim eles trabalharam. Não procuraram os prazeres do mundo, não procuraram os prazeres terrenos, apenas vivenciaram o sentimento de amor cristão, vivenciaram o sentimento de amor aos ensinamentos de Jesus, à prática do Evangelho de Jesus. A Inquisição. Contrastando com a bondade de Francisco, a maldade imperante nos homens vai ao extremo. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante porque, em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Gregório IX é o mesmo Mário, que também é o mesmo Josué da Bíblia, e é o mesmo Tiradentes e também Francisco Pizarro. Então, Josué, Mário, Gregório IX, Francisco Pizarro e Tiradentes são o mesmo espírito, em encarnações diferentes, em ações diferentes, em vidas diferentes, e lutando pelo seu processo de regeneração, pelo seu processo de aperfeiçoamento. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhes caíssem
nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Pobre humanidade! Quantas dores foi passado por tantas almas! E hoje, muitos desses que infringiram as leis, que infringiram esse sofrimento, padecem as dores, padecem os sofrimentos, que um dia fizeram infligir aos outros. São pobres espíritos, necessitados do amparo, necessitados do amor e da misericórdia. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita no mundo inteiro. A partir do momento que cria-se esse tribunal, cria-se então um conjunto de ações e de atitudes nefastas, criando problemas drásticos para a humanidade. E, aliás, a não compreensão do cristianismo na base inicial dele nascente foi o fator básico de tanta dor, de tanto sofrimento infligido à Europa e os problemas criados até hoje. Se não fossem essas atitudes insanas dessas pessoas insanas, que muitas das vezes fomos nós mesmos, eu e você que está me ouvindo, não é por acaso que a gente se encontra mesmo virtualmente, as coisas poderiam ter sido diferentes. O longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Dores e sofrimento. 500 anos perdidos. 500 anos de atrozes sofrimentos para aquela população e depois vieram outros e outros e outros sofrimentos, porque não tomamos consciência do Evangelho. É necessário começar a acender a luz da consciência para a prática do bem, do amor e da sinceridade. Sem isso, não nos conseguiremos desempenhar as bases sagradas da luz que nos conduz a Jesus. Precisamos, então, estabelecer metas, estabelecer padrões que nos elevam, que nos fazem crescer para Deus, que nos fazem despertar para uma nova realidade, para um novo amanhã. Precisamos, então, começar a compreender a nossa necessidade dessa transformação íntima, dessa transformação para o amor, onde a paz e a misericórdia brilhem em cada um de nós. A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos passam essas responsabilidades tão tenebrosas quanto dolorosas. Pobres romanos, que deixaram-se enveredar pelos caminhos tortuosos da angústia, do ódio, do sofrimento, criando então um labirinto de dor, um labirinto de sofrimento para si próprios. Nesse labirinto, marcado por dores atrozes, por atitudes insanas, e que levam muitos desses espíritos a terem que reencarnar em situações desagradáveis e até mesmo, podemos dizer, deploráveis. E a gente vai vendo os martírios das pessoas, os mais variados mecanismos dentro da sociedade atual. No tráfico de drogas, nos crimes hediondos que a gente vê por aí, nos acidentes que a gente fala, mas por que um acidente tão feio desse jeito? Lá está uma consciência culpada atraindo para si a reparação. Necessário, então, começarmos a entender Emmanuel, quando ele diz que quando a justiça divina chega à nossa porta, nos encontra trabalhando no bem e em prol da coletividade, manda misericórdia que a cobrança seja adiada indefinidamente. Procuremos, então, trabalhar pelo bem, para o bem, com o bem, para que a misericórdia sempre nos encontre ocupado nas enobrecedoras ações do bem. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada indivíduo, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Mais de 6 séculos. Eu tinha dito agora há pouco 500 anos. Foram mais de 600 anos.
pobres irmãos. E se nós imaginarmos que nós estávamos envolvidos dentro desse processo, ou como personagens ativas ou passivas, a gente pede a misericórdia divina para que tenha nos dado a oportunidade de reparar as dívidas naquele mesmo processo daqueles 600 anos. Em reencarnações posteriores, se cometemos atrocidade numa, que a bênção divina tenha nos colocado em posição de reparar na outra, para que estejamos menos onerados perante o tribunal da consciência. Essa bênção que é A Caminhos da Luz, um livro que vem iluminar nossos corações, iluminar nossas mentes, lança um farol sobre o passado, mas não para a gente ver o erro daqueles que estavam lá, para a gente entender que nós mesmos poderemos ser aqueles que cometemos as mais atrozes atrocidades, e que hoje podemos olhar para trás e olhar para dentro de nós, e ver que devemos procurar seguir por outros caminhos, menos dolorosos, de menos sofrimento, de menos atrocidade. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre nos iluminando e nos fortalecendo. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre nos impulsionando para o bem, impulsionando-nos para a luz, para o amor e para a misericórdia.